Tá começando Cara a Cara com o Luan Fofo e Jade Odara. Gente, eu achei que era a Barbie que tava aqui comigo hoje, gente. Imagina, essa entrega. que Ou isso? Sherazade, É a talvez. Raquel Sherazade. Eu fiquei um pouco na dúvida. Eu posso falar a verdade? Ah, tudo bem. Mas tá ali. Você tem esse benefício da dúvida, Luan. E tá maravilhosa. E quem tá Para. maravilhosa também é a nossa convidada hoje, né? Eu vou ter que me controlar muito, É hoje, amigo. hein? Hoje aqui... Mas vamos de vinheta primeiro? Vamos de vinheta. Roda a vinheta, Gabi. Volta. Gente, hoje com a gente aqui, ela que é influenciadora, ela que é historiadora, apresentadora, foi a grande vencedora da categoria Influenciadora com Causa do Prêmio Glamour Brasil 2022. Ela ensina muito a gente nas redes sobre sexualidade, sobre gênero, mas sempre, né, sem deixar o humor de lado. Posso falar uma coisa? Eu sou completamente apaixonada, eu sou cadela dela. A gente é apaixonado A por cadela ela. dela. Com a gente, Transpreta ou Giovanna Eliodoro. Eliodoro. Meus Ai, amores. Gente! Eu tô Olha, amigo. Muito obrigada, viu? Eu me senti realizada com essa apresentação, viu? não, e os aplausos Achei aqui, chique. temos um Não, recorde. achei que tem toda uma sonografia aqui, uma coisa, uma viu? plateia. É. Tava lá. Eu achei chique, Você viu? merece. Ai, obrigada, Raquel! Eu catei já a deixa da Raquel, viu? Você viu? É, Babadeira. Você Raquel. viu que ela já veio com fecho aqui. Viu? É. Hoje é lacração aqui, hein? Não, Esperem vai. isso de Jade. Ai, mas eu tô até rosa, porque assim, gente, não dá, né? Mas eu vou fingir naturalidade. Giovana, a gente pede pra todos os convidados, convidadas e convidados se autodescrever pra quem tá ouvindo a gente, pra quem só tá ouvindo a gente. Você pode se descrever pra gente? Claro, eu sou uma mulher preta, de tranças pretas longas, com um brinco dourado, um blazer preto e um vestido preto. E estou usando um gloss. E é isso, um sorrisão e bora que bora. E está belérrima, chiquérrima, Belérrima. como sempre, Nossa, entregando. gata. Hoje eu tô uma coisa mais minimalista, uma coisa mais tímida, viu. assim, meio... Curte drag, Giovana? Curte drag? Ah, eu curto. sabe? Eu acho uma cultura belíssima. Eu amo, eu amo. Ai, hoje eu não vou ficar mais solteira. Até hoje. Vou levar ela pra fazenda. Não, Jade, agora volta Jade. volta. Eu não quero mais a Raquel. Calma com calma aqui, gente. Gi, a gente falou já sobre as tuas conquistas, né? Muitas. Qual que foi a mais importante pra ti até hoje, assim? Eu não sei, eu acho que muitas pessoas me perguntam isso e eu até fico muito feliz pela pergunta, porque raras as vezes a gente começa pelas conquistas, né? A gente sempre vai pelo corre e a gente esquece também do close, né? Mas O quem vê close é close não vê. importante, né? É importante também, porque eu acho que é isso que constrói a gente. Na maioria das vezes, narrativas de pessoas trans são sempre pra falar sobre dores, então já acho que é uma pergunta muito foda desde já. Mas pra mim, eu acho que uma das minhas principais conquistas, talvez, eu acho que é poder me olhar e pensar na criancinha que eu era e, tipo, todos os medos que eu tinha e tudo que, sem dúvidas nenhuma, pra mim parecia tão distante, hoje é uma possibilidade. Eu acho que pra mim, essa conquista pessoal de saber quem eu sou hoje e reconhecer a minha essência, não há nada maior, não há nenhum outro troféu no mundo maior do que poder me ver e me reconhecer e me amar do jeito que eu sou. E assim, nem sempre a autoestima tá lá, né? Não quero dizer sobre isso. terapia É babado. Assim, ó, bombando aqui. Qual é o nome do terapeuta? Passa pra gente depois que a gente precisa, né, Jade? A gente. Pode deixar, gente. Setembro Amarelo foi. Agora é isso aí. Catula. Ó, vou te chamar de Gi, tá? Fica à vontade, meu Gi, amor. seguinte, a gente vai recapitular um pouquinho da sua vida, né, aqui, mas eu quero saber de você agora, pra você contar um pouquinho pra gente como que foi pra você, que agora você tá bombada, estourada, como é que foi esse percurso pra você se tornar uma grande influenciadora, né, não só pra nossa comunidade, porque você rompe barreiras, e eu acho isso incrível. Conta um pouquinho pra gente. Então, é muito babado falar da minha história, né? Porque, assim, pra mim, eu acho que tudo começa com os meus pais. Eu acho que eles são fundamentais pra minha construção e eles foram quem me fez entender o significado de educação como uma herança fundamental pra mim, né? Então, tipo assim, eu costumo brincar que... Eu sempre falo isso em quase todos os lugares, mas é porque é uma história muito marcante pra mim, que é de que, quando eu era criança, eu gostava muito de um desenho animado que chamava Riquinho. Eu achava tudo, eu achava o luxo, eu achava o Ah, eu Riquinho lembro do babadeiro. Riquinho. Legal, Tinha gente. cachorro de dólar, tinha tudo, tinha piscina de dólar. Ele morava na Casa tinha guardanapo. Branca, não morava? Era tudo uma mansão de dólar. Era uma coisa Você já louca. tá numa mansão? Não, mas assim, o que eu queria chegar era que o quê? A minha mãe, ela falava que a herança que ela podia me dar era educação. E eu lembro desde muito novinha que ela falava isso. Só que eu achava bafo. Mas eu assistia Riquinho.
Você queria Então uma eu queria piscina, uma né? piscina de dólar, queria uma outra herança que não educação. E por muito tempo eu acho que eu demorei pra entender isso, que eu ficava, mano, tipo, o riquinho olha pro riquinho, que babado, tem tudo que ele quer, que não sei o quê. Então eu conseguia, de alguma forma, entender que aquilo talvez poderia ser o processo de transformação da minha vida. Por mais que não fizesse muito sentido, mas eu fui me dedicando muito à educação e por muitos anos eu tracei um panorama onde o meu plano de carreira era ser uma professora universitária. Então, tipo assim, isso era meu sonho. Assim, de início mesmo, assim. Então, por isso que eu era uma pessoa que sempre me dediquei. Eu era meio CDF, meio nerd. Então, eu sempre era essa pessoa que tava ali. Mas que, ao mesmo tempo, também era palhaça, chaveirinho. Aquele babado tudo. todo. Sim. Você Quem sabe? nunca, né? Quem nunca foi um chaveirinho? E aí eu era uma coisa meio caricata, que sempre tive isso, mas ao mesmo tempo uma pessoa que gostava muito de ler, gostava muito de escrever, gostava muito de estudar. E também eu acho que isso era uma zona de refúgio, uma vez que a escola era um ambiente muito opressor pra mim, enquanto uma criança que não se entendia enquanto trans, mas que era socializada como menininho dentro daquele ambiente. Então pra mim a escola sempre foi muito babado, mas dali em diante eu comecei a ir pra outros caminhos. E aí dentre esses caminhos eu chego na internet, muito novinha ainda, no Blogspot, com a minha prima, irmã, que a gente Quem tinha um blog de lembra? cultura Eu pop. amava, eu amava. E aí a gente falava de cultura pop. Só que assim, nesse blog a gente nem tinha noção do que a gente fazia. A gente literalmente pegava Acesso MTV, todos esses programas assim, Meu a gente Deus. acompanhava Tudo. E eu lembro que a gente pegou bem o inicinho do Twitter, assim. Então a gente já tinha perfis no Twitter, assim, e a gente criava e comentava tudo. Então, assim, era desde fic de cultura pop. E eu não entendia nada, mas eu achava legal. E aí eu ia postando e a gente postava. E escuta, como que era o nome do site? Chamava Clube Pop Zero, porque já tinha um Clube Pop. Clube Pop Zero. Porque E aí, já tinha. Zero, zero mesmo. uma coisa da gente, tipo, brincar mesmo, tipo. E na época, Quantos anos? eu acho que eu tinha uns 12, 13. Meu Deus. Eu tenho 26 anos. Meu Deus. Eu pareço ser velha, né? Não. Às vezes é o Não, signo, sabia? Fisicamente novinha, mas eu sou assim... capricorniana. Eu Eu também sou coisa. Capricórnio. Isso que eu ia eu tenho falar. uma coisa assim, mais velha, beleza. Mais senhorio, da Mas maturidade. eu tenho real mesmo, assim, tipo... E aí eu lembro que pra mim o surgimento do Blogspot foi muito necessário, mas eu não entendi o que eu fazia. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que a internet poderia ser um ambiente pra poder falar sobre as minhas vivências. Aí surge o canal Transpreta, que inicialmente era meio que um projeto ligado a um coletivo de artistas trans pretas de BH, que é a cidade onde eu vim. E ali a gente começa a criar conteúdo por aí, mas muito num viés de falar sobre nossas vivências e não tanto, talvez, com tamanho humor. Pra mim, acho que na verdade era muito importante demarcar um espaço ali. Mas hoje acho que eu já falei tanto, que agora Ai. eu tô Ah, é bom, a gente caricata, vai ser... né? É bom a gente, né, ir se reinventando. Ai, é babado. A caricatice não sabe. O circo é a palhaça, É né? isso, Tem palhaço, não tem Calma, circo, tá ali, então né? tem que ter. E é muito legal que você continua, de alguma maneira, ensinando nas redes sociais hoje em dia, né? Ensinando muitas coisas, né? Sobre sexualidade, sobre gênero. Então, ainda tá ali, né? Sim, eu acho que pra mim era muito foda porque eu me formei em história e eu lembro que fazer história pra mim era muito importante porque eu queria muito contar histórias que não eram contadas. Então eu queria narrar sobre a história do movimento LGBTQIAN+, queria falar sobre lutas do movimento preto que foram, de alguma forma, aniquiladas ou apagadas dos livros. Então, pra mim, era muito importante construir isso. Só que eu sentia que a academia, de algum momento, ela me enrijecia muito. Então, eu sentia que ali eu tinha que ter uma linguagem mais coloquial, mais acadêmica. E, pra mim, isso não era um problema. Mas a questão é que eu sentia que eu não precisava de me comunicar pra a universidade, pra quem tava dentro do campo acadêmico. Eu precisava de comunicar com o povo, assim. Enquanto eu senti isso, talvez, foi quando eu tava participando de alguns movimentos sociais. E eu lembro que a gente tava num debate de impeachment, coisas desse tipo. E tal. E aí eu lembro que naquele período da minha universidade, eu estava super engajada com várias causas, e para além de estar engajada como ativista com várias causas, eu tinha também toda uma pesquisa histórica acerca do tema e tal. E eu cheguei em casa. Eu lembro que eu cheguei em casa e a minha mãe, ela estudou só até a 4ª série, né? Tipo, e aí ela virou pra mim e eu tava muito triste esse dia, muito triste. Eu, nossa, o impeachment, o caos do Brasil. E a minha mãe tava assim... Desillusion, assim, o que tá acontecendo? Eita. E aí, esse momento, eu perguntei, mãe, o impeachment e tal, o que tá acontecendo? Ela, o que é impeachment?
Tipo assim. Um choque, né? Porque eu acho que ali eu entendi que talvez tudo que eu tava construindo dentro da universidade não chegava na base ou no início de onde eu vim. Então eu sentia que essa linguagem acadêmica, ela talvez precisava de ser mais democrática para as pessoas. Então foi aí que eu entendi que a internet era uma ferramenta para isso, sabe? Mas não a internet em si, mas que eu precisava, naquele momento, quando a minha mãe falava aquilo, que eu precisava de ser didática, que eu precisava de ensinar ela de uma forma que ela conseguisse entender. Tipo, nossa, mãe, tinha uma pessoa no poder, tiraram essa pessoa do poder, mas eles votaram e teve isso. Tipo assim, pra ela conseguir desenhar isso na cabeça dela. E isso foi muito difícil, mas de alguma forma eu acho que isso que me engatilhou pra poder fazer o que eu faço hoje na internet, sabe? E que bacana, porque você fez isso dentro de casa, né? Essa então, reforma começa sim. até dentro das Agir nossas localmente, próprias casas, né? né? É o que dizem. Eu acho que até no lado da sexualidade mesmo, porque eu acho que os meus... eu costumo dizer que é muito difícil para os pais... Eu costumo dizer que é muito difícil para pais como os meus, que não tiveram oportunidades, que não estudaram, não saíram no ensino básico, entender o que é uma travesti, o que é uma pessoa cisgênero. Tipo, eu consigo entender isso porque eu vim desse mesmo lugar. E eu sei que anos atrás eu nem sabia que eu poderia ser quem eu sou hoje. E não que eu não fosse já essa pessoa. Mas é porque eu acho que meus pais não conseguiam entender isso. Assim como uma série de outras pessoas que estão nas periferias, que estão em lugares, tipo, à margem da sociedade. Eu acho que entender o debate de sexualidade, gênero, de raça, é algo muito difícil, uma vez que exige um letramento de siglas, de nomenclaturas, e esses letramentos são importantes. Mas a gente tem que entender como comunicar com essas pessoas. E eu sentia que meus pais não entendiam quem eu era. E desde muito nova, porque meus pais já me levavam... Eu lembro de muito nova, eu ia brincar numa mulher toda semana, que era uma psicóloga, né? Mas que eu não sabia. Nossa. Quando criança eu lembro que eu ia... Você já ia pra psicóloga. Mas eu não sabia o que era. Então, desde criança, eu lembro que eu ia semanalmente numa mulher pra me ficar brincando e conversando com ela. E assim, pra mim, hoje eu sei que é uma psicóloga, mas eu não entendia que aquilo era uma psicóloga. Mas eu entendo hoje que os meus pais já me entendiam enquanto uma pessoa diferente. Mas isso eu acho também maravilhoso, porque eles também, de alguma maneira, já estavam te acolhendo, né? Sim. Talvez não como eu Como a gente precisasse. isso. Talvez não como eu precisasse, mas foi um acolhimento muito importante que me fez entender que eu precisava de acolher eles também quando eles não sabiam como lidar com o meu corpo. Então, eu acho que esse processo de aceitação, ele parte sobretudo de mim, em me aceitar. Eu acho que eu preciso de me aceitar, não os meus pais. E eu acho que eu preciso de aceitar eles também. Eu preciso de aceitar a desinformação que eles têm, a falta de conhecimento que eles têm e propor mudanças a partir disso. Então hoje a minha mãe sabe o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa travesti, o que é uma drag. A minha mãe sabe o que é um gay, a minha mãe sabe o que é uma lésbica. A minha mãe sabe diferenciar essas coisas. Ai, que lindo. Mas foi um processo, né? Mas é um processo, né? Pra todos, Cara, e Aí eu... fica emocionada. Porque pega, né? Essas coisas. Acho que pega pra todos nós, né? Assim, é um caminho. E acho que a gente não pode soltar realmente, a gente precisa entender quais são os pais que a gente tem, sabe? Muito legal isso. Você tava falando, eu tava lembrando do seu TEDx, e você conta uma história muito forte, né? Com a sua mãe, quando você era pequena. A primeira vez que você vestiu as roupas dela, né? Que foi um episódio que acho que marcou muito pra ti, assim, né? Quer contar um pouquinho pra gente o que aconteceu e como que vocês, hoje em dia, olham pra essa situação? Então, a minha mãe, pra mim, ela é tudo, assim. Eu acho que eu sou literalmente um reflexo dela. Nos sentidos positivos e nos negativos também. A gente é um pouquinho, né? Convive com ambas, consegue entender o que eu tô falando. Mas assim, por que eu falo isso? Mas a minha relação com a minha mãe, ela nunca foi uma relação tão positiva. Eu sou filha única e eu fui criada por uma mãe que me fez entender que ela não poderia me dar os brinquedos que eu queria, que ela não pudesse me dar tudo, mas ela ia fazer o máximo que ela pudesse para poder conceder o que eu desejava dentro do meu mundo ali imaginário. E aí, isso era uma questão porque eu sentia que a minha mãe me amava muito. Eu sempre achei isso. Mas eu sentia que a minha mãe também, ela me sufocava por muito tempo, sabe? Eu não sei se faz sentido, talvez, o que eu esteja falando. Mas de cuidado, você diz? De querer proteger demais? Eu sou filha única, então, pra mim, eu sinto que a minha mãe sempre foi muito super protetora. E um reflexo disso eu fui no ortopedista na infância, na pré-adolescência, e eu tenho várias, no solo do meu pé, eu tenho vários calos. O médico já me disse que esses calos é uma resistência do meu pé, da minha pele, pelo fato de quando criança eu nunca ter pisado no chão tanto. Caramba. Então a minha mãe conta que eu era uma criança que não andava tanto assim, tipo no chão, não corria e tal, enfim.
porque ela não porque ela não gostava, mas porque ficava ali, né? No colo. era uma criança bem cuidada. Bem cuidada. Eu sempre fui mimada, assim, não vou mentir. Eu acho que eu Filha sempre fui única, mimada. né? Ai, filha única. E aí eu tenho esse mimo dentro da minha casa, mas eu acho que esse mimo começou a sumir quando eu comecei a demonstrar quem eu realmente era. E tem um episódio muito marcante na minha infância, que quando as pessoas perguntam como foi a minha infância, talvez seja o mais forte, que é quando a minha mãe sai de casa pra ela poder ir no médico, se eu não me engano, e aí que, eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro exatamente do momento em que eu resolvo, diante do espelho, botar as roupas dela. E eu não entendi aquilo, eu era uma criança brincando e eu quis colocar as roupas da minha mãe. Pra mim aquilo não era sobre ser homem ou ser mulher, pra mim aquilo era uma brincadeira. É uma E roupa, aí, né? Me despertou mas curiosidade. que naquele momento tinha uma inocência em mim, mas eu lembro que automaticamente minha mãe chegou. Quando minha mãe chegou e me viu com aquela roupa, eu lembro que a minha mãe, ela não me repreendeu, ela não me bateu, ela não me xingou, mas ela chorava tanto, mas tanto, que eu chorei junto com ela também. Mas eu chorei sem entender o porquê que eu tava chorando, porque aquilo pra mim era uma brincadeira. Mas depois desse choro, ela me fez prometer que nunca mais, na minha vida, eu ia vestir as roupas dela. E que nunca mais eu poderia usar, brincar com coisas de mulheres, porque eu não era uma mulher, porque eu era um menininho. E eu costumo dizer que desde criança eu nunca tinha me entendido como menino. Eu acho que eu fui socializada como tal, porque desde meu nascimento, na minha certidão, né, inicial, mesmo pós-retificação, tinha lá escrito que eu era um menino do gênero masculino. Então eu acho que as pessoas me socializaram e me criaram enquanto menino, mas eu acredito que eu nunca tenha sido um menino, sabe? Não sei se talvez faça sentido. E é muito interessante falar isso porque muita gente pergunta, mas quando que foi sua transição? Tem pessoas trans que têm um marco, né? Que falam assim, nossa, pra mim tal dia ali, que não sei o quê. Eu acho que eu não tenho esse marco, eu acho que foi tudo muito contínuo. E aí quando eu lembro dessa história da minha mãe, eu consigo visualizar que na minha história eu sempre entendia que eu não era como as outras pessoas, mas eu também não sabia quem eu era. E eu fui super pressionada a ser algo que esse algo era um menino, um homem. Então, tipo, de alguma forma... Você fala também, né, que você era primeiro neto, né, primeira neta. Era isso, pra eles era isso. Esperando muito, né? Essa figura. Tinha uma figura que era tipo assim, nossa, o primeiro menininho, o primeiro neto, o filho da Lena. Tipo assim, era isso, assim, pra mim. Então tinha uma expectativa de gênero muito grande antes de eu nascer. Quando eu falo expectativa, não era a expectativa de chegar a uma criança, era uma expectativa de um menino, de um homenzinho que ia chegar, sabe? Você tá alugando um triplex na minha cabeça, tá? Porque eu passei por coisas assim que, olha, mas um dia eu falo, né? Porque é bom, né? Porque... Não sou trans, mas assim, eu também amava pegar as roupas da minha mãe, colocar o batom salto, da minha... né? A toalha, né? A toalha na cabeça. E é isso, né? As pessoas querem que a gente performe uma masculinidade que às vezes ela nem existe na gente. E a gente realmente vai sendo educados pra replicar isso só depois, talvez muito tarde, a gente não tem essa força que a Giovanna Eliodoro tem, né? Temos essa força. Quando a gente olha pra gente hoje, sem dúvidas nenhuma, me lembra o que a gente viveu. Então, por isso, talvez que eu tenha dito no início que uma das minhas maiores vitórias é olhar pra mim e falar, nossa, no meio de tantos caos. Olha onde eu cheguei. Né, sabe? Ai, maravilhosa! E você falou da faculdade, né, de história, assim, por que história tu escolheu? E também se tu tinha outras opções na época de curso. Então, essa pergunta é babado porque eu lembro que eu queria muito fazer ou jornalismo ou ciências sociais. Minha primeira opção Tudo de meio curso ali, assim, né? Tá ali. Tá no mesmo caminho, estamos falando de humor. Estamos todos humanos. Aí... Raquel Sherazade, somos todos a única raça que existe é a humana. Eita, que problemática, né? Eita, babado. Mas pra mim eu lembro que eu queria muito ir pra essa área porque me interessava muito estudar a sociedade ou de alguma forma produzir algum conhecimento sobre o que a gente estava vivendo. Só que eu lembro que eu passei em ciências sociais em uma universidade pública e meus pais não tinham condições de que eu fosse para uma outra cidade estudar nessa universidade. Então eu entendia que eu precisava de ter uma segunda opção. E aí foi nessa segunda opção que eu fui tentar vagas no ProUni. E aí eu fui tentar vagas integrais em algumas universidades privadas. E eu lembro que um dos cursos que eu tinha escolhido como primeira opção era Ciências Sociais e o segundo era História. E aí eu não passei para Ciências Sociais e logo depois do ensino médio eu já tinha passado para
pra história numa universidade privada. Eu já saí do ensino médio passando em algumas universidades. Eu lembro E já que foi direto. foi bem isso, assim, tipo, foi... Tipo, sair daqui da escola. Bora. Fui, Bora viver. E aí foi pra mim um pouco assustador, mas nem tanto, porque eu já tinha uma experiência dentro do teatro. Então eu já fazia teatro antes, mesmo que em paralelo mesmo que em paralelo com o ensino médio, ensino básico, então já fazia teatro. Então, pra mim, chegar na universidade não foi tão surpreendente, no sentido de, nossa, aqui eu posso administrar meu tempo, eu posso sair, entrar da sala quando eu quiser, eu posso... Coisas desse tipo, né? Tipo, O teatro é libertador, né? eu acho que o teatro, ele me deu o entendimento de que eu podia ser quem eu quisesse ser e que eu tinha uma liberdade, de fato, pra poder criar minha própria trajetória. Então, eu chego da universidade já com esse conhecimento e vou pra história. Mas quando eu escolhi história, era porque eu queria muito contar o que não era dito. E eu queria mesmo saber sobre a minha história. Talvez isso seja um pouco egoísta, mas eu queria muito saber sobre a história da minha família. Eu acho muito legal as pessoas que falam assim, nossa, minha avó é italiana, de tal lugar, árvore genealógica. e aí minha prima, e aí se casou, não sei o quê. Gente, eu não sei de que buraco que eu vim. Sabe? E por que eu falo isso? Porque a nossa história foi apagada, tipo. Então, é um processo muito intencional de que histórias como as nossas sejam apagadas, porque falar de história é falar de poder. Falar de memória é falar de poder. Então, pra mim, foi muito necessário entender que eu tinha uma obrigação de contar a história dos meus, pesquisar um pouco mais sobre aquilo que não era uma possibilidade. Então, eu entro dentro da história e ali dentro eu crio novas possibilidades de construir memórias para a população trans e travesti, para a minha família, para pessoas pretas, para pessoas LGBTQIAN+, e por aí vai, sabe? Muito legal, porque você falou também da caricatice, né? Da caricatura e tal. E quando eu era só um viadinho, antes de ser drag, eu também não tava nem aí. Quando eu comecei a ser drag, mesmo que através da caricatura, eu decidi também ir atrás da nossa história, um né? ato O quão é político, né? importante a gente saber que... Bom, eu tinha uma pergunta aqui pra eu perguntar pra você por que decidiu fazer história, por que foi criar conteúdo na... Já falou, né? Por que foi Vamos criar... de quadro? Vamos de quadro, porque é pra disseminar conhecimento, né? Que a gente tá aqui diante dessa maravilhosa, então vamos de quadro. Nosso primeiro quadro aqui hoje. Gente, eu tô ansioso, hein? Ah, eu também, eu quero... porque você viu, né? Eu vi, Entrega agora tudo. vem, Não promete nada, entrega tudo. Quer dizer, promete tudo, entrega tudo. Entrega tudo. Vamos agora com o quadro Da Cara ou Vira Cara. Você viu que a gente tem um ensaio Tem uma aqui. Tem todo um coreografia, preparo. né? A gente Eu vi que fez tem todo um jogo de cena. Ela viu. Ela sacou Só a ela tá gente. vendo, é isso. Ó, é o seguinte, esse quadro a gente vai trazer pessoas, programas, coisas, Situações. elementos. E aí você vai ter que dizer se você dá a cara, que é uma coisa boa, ou se você vira a cara. Entendeu? Faz da egípcia. Faz não. Hoje não, Faro, entendeu? Gabs, vamos com o primeiro? Vamos lá, Gabs. Hilton! Cara ou vira cara? Eita, silêncio. Eita, teve um silêncio aqui, eu até preocupei agora. Ai, que delícia. Eu dou a cara, eu dou a mão, eu dou o braço, dou o cabelo, dou o sorriso, dou tapa, dou chamamento, dou tudo, porque a gente é muito amiga, a gente é muito próxima. E assim, é muito bom poder acompanhar a trajetória da Érica, assim, porque a gente se conhece antes mesmo dela entrar na política, e eu lembro logo da primeira candidatura dela. E antes mesmo da primeira candidatura dela, quando eu estava dentro do espaço de uma universidade, então quando eu entrei dentro da universidade, passei pelo meu processo de transição, eu estava buscando muito referenciais de pessoas trans, pretas, intelectuais. E eu lembro que eu encontrei Maria Clara Araújo, que é dona de um livro, Pedagogias Travestis, que é uma pedagoga trans, mestranda maravilhosa. E aí eu lembro que ela me apresentou a Erika Hilton. Ela falou, não, você precisa de conhecer ela tá cursando também dentro da universidade, construindo pensamento e tal, e a gente deveria criar e pesquisar um pouco mais sobre o que seria o conceito de afrotransfeminismo. E aí eu lembro que a gente começou a criar um artigo sobre afrotransfeminismo e desde então a gente se juntou, se uniu e hoje eu vejo ela dominando o mundo e fico muito grata, assim, sabe? De ver que hoje eu consigo olhar pra alguém e falar assim, essa será a presidenta do Brasil. Gente, e uma popstar na política, né? Que eu acho Sim, que sem é... dúvida nenhuma. Eu acho que nunca antes no Brasil a gente teve uma personalidade que fosse não só... Eu acho que, repetindo, nunca antes no Brasil a gente teve uma personalidade dentro do campo político que nos fizesse entender ou sequer se preocupar com o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. A Erika Hilton cria a possibilidade da gente pensar
que, tipo, vai ter uma figura como ela, bater no cabelo, mas não simplesmente bater no cabelo, reproduzindo o que a Beyoncé fez, porque aquilo não é sobre reproduzir o que a Beyoncé fez, por mais que a gente faça esse comparativo, mas é uma posição de combate diante as opressões dos mínimos direitos que a gente tem. Então, pensar que ela talvez esteja subvertendo regras que a gente não entenda Com hoje, certeza. mas que vão ser fundamentais para a construção de um futuro, sabe? Incrível, maravilhosa. Érica, vem aqui. Érica, favor, a gente queria olha, tanto. cadela também. A Perfeita. agenda da Perfeita. Deputrava. Da Deputrava. Essa Deputrava. Gabs, vamos pro próximo? O que vem aí? Não olha. Ai, eita! Cariúcha, Cariúcha. dá a cara ou Ou vira vira a a cara? Eu viro a cara. É, Eu viro a cara porque eu não sou obrigada, né? Mas, ao mesmo tempo que eu viro a cara, eu também dou a cara, porque eu acredito que eu não vou ser a pessoa que vai, de alguma forma, xingar ou expor mulheres pretas em situação de violência, por mais que elas estejam cometendo erros, porque a sociedade já faz isso com a gente simplesmente pela nossa cor. Então, eu deixo todo o meu respeito à Cariúcha, apesar de todas as falas problemáticas dela, mas também não ignoro que as falas dela, de alguma forma, possa prejudicar a construção de um movimento, de uma luta, de uma comunidade, de uma trajetória que não se iniciou hoje com a participação dela na Fazenda e nem tampouco com a ajuda dela como percussora e fundadora do movimento trans, porque infelizmente nós tivemos travestis e transexuais como Marsha P. Johnson, que foram realmente matriarcas antes mesmo da gente pensar sobre quem é Cariúcha e o que ela fez na internet. Então, eu acho que é importante a gente lembrar quem são de fato as pessoas que construíram a história do movimento LGBTQIA+, e honrá-las, né, sem cometer apagamentos históricos. Então, pra mim, Cariúcha é uma figura que eu dou a cara, mas também viro a cara. Pronto, Gente! perfeita. Meu amor, não sei. Habla Porque a gente tá falando de muito. história, né? né? Eu acho que é muito babado você virar e você falar que é a mãe dos LGBTs. Pois amor? é, né, amiga? Porque, É porque, assim, assim, que uma que é comunidade isso, gente? órfão, né? Tipo... E a gente não é órfã, né? A gente vai recriando maternidades. E essas maternidades foram construídas com matriarcas, muito mesmo antes da existência dela. E eu gosto muito de pontuar isso. Mas, sem dúvidas nenhuma, é alguém que eu amo, porque eu sou fã de memes. Então, pra mim, ela é toda natural, bonita pra caramba. E é isso. A mulher feia ganhando. Celulite. E ela é babado também. É isso. Boa, boa. Vamos pro próximo. Vira pra cá, não olha, não olha. Não olha. E aí, agora? Pode olhar. Live NPC. Milho. 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 Thanks for the rose. Thanks for the rose. E aí, Gi? Café! Café. Café! Ai. Ai, eu dou a cara porque eu adoro dar gargalhada, gente. Eu sou a rainha dos memes, dos deboches. Eu adoro rir, adoro dar pala. E eu acho que é tudo pensar que a gente tá construindo aí uma nova forma de construir conteúdo, apesar das suas problemáticas. Então eu dou a cara, mas também pontuo que eu acredito que existem problemáticas por detrás disso, mas que também é uma possibilidade de muita gente que não tem um aqué no bolso fazer o seu bom aqué. Então, E meu amor, aqué é importante, quem né? sou eu pra julgar, né? É isso. Você faria, Gi, live NPC? Ai, eu fiz uma esses dias. Você fez? E aí, como foi? aí? Eu tava se maquiando, mas foi no TikTok mesmo, bem aleatório. E a gente falou, ai, vamos fazer uma live. A gente ficou, milho. Gente. Milho. Ganhou muito dinheiro? Não ganhei nada, porque a gente ficou rindo horrores e aí a gente mais ria do que Palhaço, né? fazia, do que Garigado, tinha que garigado. fazer. Foi mais pra gente doar mesmo. Mas eu gostei muito. Boa. Vamos ver, tem mais um, tem mais um. Tá bom. Olha, O que que Vera, vem aí, segura, hein? segura. O que vem aí, Gabs? Vai, Gabs. Vai. Vamos Eita, ver. Eita, Luísa dá Sonza. cara ou vira cara? Nossa, vocês são bem polêmicos. Não, a gente tá aqui. Vocês são polêmicos Imagina. demais. Dois viadinhos, né? Mas então, deixa eu falar uma coisa. Eu dou a cara pra Luísa, porque eu acho que pra mim é uma das artistas pop que mais vem, de alguma forma, crescendo hoje no mercado. E sem dúvidas nenhuma, pra mim, o trabalho dela musical é muito potente, assim como também toda a curadoria de estratégia de marketing e publicidade que ela desenvolve. Então, eu dou a cara e também, de alguma forma, não deixo de demarcar que existem sim atitudes problemáticas diante a pessoa dela e que isso não se trata de questões estruturais, né? Se trata de um problema que
ele é também estrutural, mas que ele também deve ser reconhecido através de suas individualidades. Então, não é só sobre você reconhecer o racismo enquanto um problema de todos e se isentar disso. É um problema que também é seu, porque você faz parte dessa estrutura. Então, é importante se reconhecer. Mas eu dou a cara porque eu acho ela genial. E também, assim, não tô pagando pau, a gente já se encontrou algumas vezes e sempre foi uma pessoa ok comigo e eu não tenho por que também virar a cara, mas também pontuo o que foi de alguma forma feito e que não pode ser ignorado, e isso não se trata de hate. Tipo assim, você expor pessoas que cometeram atos problemáticos, preconceituosos, não se trata de hate, se trata de responsabilizar essas pessoas pelos crimes que elas cometeram, né? Porque a gente não tá falando de preconceito por preconceito, a gente tá falando de crime e de leis, né? É isso, assumir o BO aí, né? E as pessoas com as suas dualidades, né? Agarrando Giovana, assim, Ô, Jade, eu tô assim, segura. eu tô no caso de... Gente, vocês não estão entendendo como eu tô aqui. Ela vai falando, eu vou ficando assim, ó. A Jade é pior. Meu Deus. Mas é babado, gente. Eu amo o álbum novo da Luísa. Eu acho Também. tudo, a estratégia de marketing da gatinha. A galega é babadeira, gente. Tem mais. Vamos ver. Vai, Gabs, próximo. Eita! Numanice! Numanice! Quem é essa Numanice? Quem é essa Numanice? É a Normani? É a Normani! Que linda! Numanice. Eu amo Numanice, gente. Já fui em vários Numanices aí pelo Brasil. E eu acho tudo. Eu, sem dúvidas nenhuma, viro a minha cara. Eu dou a minha cara, né? Ou eu viro a minha dá cara. Eu dou a minha cara com tudo. Não só dou a cara, como eu dou samba no pé, dou molejo, dou sorriso, dou gargalhada, dou... Eu amo, gente, no Manais. Tudo. Você é mais da fase pagode, da Ludmilla, ou da pop? Você consegue assim, ou as duas? Então, Funkeira, né? eu gosto muito da fase funkeira, porque assim, eu fui da época da geração MC Beyoncé, então pra mim é tudo. Mas eu não raiz. consigo traçar uma favorita, porque no Manais pra mim é tudo. E eu cresci no meio de pagode, né, de samba. Então, meus tios promoviam sambas, pagodes nos fins de semana. Então, é muito legal ver as músicas que eu cantava, quanto mais nova, quanto criança, numa versão da voz da Ludmilla, sabe? Então, assim, pra mim hoje o que a Ludmilla faz é pensar novas possibilidades de mulheres dentro do espaço do samba. Não que não tivessem mulheres que tivessem feito isso antes, como a Alcione, como tantas outras, mas nesse caso eu acho muito bom pensar que agora a gente tem alguém da nossa geração produzindo isso aqui e agora, sabe? E lotando estádios de uma forma que poucos artistas fazem, né? Real, atualmente, assim. Isso é muito... Tem bom. mais, Gabs? Tem mais? Acho que tem Deixa mais um. eu Tem ver mais se- um? Tem mais um, Tem né? mais um. É o último. Esse eu tô ansioso pra saber o que a gente vai Eu falar. também. Ai, E aí, Gi? Big Brother Brasil. Dá cara ou vira cara? O Bolinho tá vendo, hein? Boninho. Ai, eu dou a cara. Dá Eu dou cara. a cara. Mas só a cara mesmo. Só a cara mesmo. Mas assim, eu adoro Big Brother Brasil. Eu acho que é um reality que eu acompanho há muito tempo, desde a primeira edição. E eu confesso que talvez eu não tenha pensado tanto na possibilidade de estar no Big Brother. Eu nunca me inscrevi nem nada do tipo, pra ser bem sincera. Mas eu amo o Big Brother e eu fico pensando que talvez seria legal estar nesse espaço, sobretudo porque eu tenho muitos amigos ex-baby sisters. E aí, que tipo assim, é engraçado lidar com pessoas que passaram pelo Big Brother e estão construindo uma carreira, assim, fenomenal hoje, assim. E é muito bom poder trocar com elas. E eu amo o programa de uma forma geral. Hoje, e você iria? Eu iria, mas eu repensaria também o momento da minha carreira, porque, sem dúvidas nenhuma, eu acho que o Brasil ainda não está preparado para ver travestis e transexuais ganhando um reality desse, né? Então, assim, a gente teve a participação de Ariadna, de Lina, e sem dúvidas nenhuma a gente precisa de outras personalidades trans, não só mulheres trans, mas também não binárias, trans masculinos, e por aí vai. Mas assim, eu acredito que eu iria, mas quem me conhece sabe que eu sou bem uó, né? Então, Quem me conhece sabe, eu amo. quem me conhece sabe que eu sou uó demais. Eu sou divertida só na internet. Quem que você seria dentro da casa, assim? Você acha que você ia... Posso te contar uma coisa? Eu tenho uma amiga de antes de entrar no BBB, assim, que é a Carol Conká, né? Eu me surpreendi muito com a participação dela, mas ao mesmo tempo eu me identifiquei várias vezes com a jornada dela, assim, porque temos o mesmo signo também, temos às vezes o mesmo astral, e eu acho que ela de alguma forma reproduziu os meus maiores
os meus maiores erros e os meus maiores medos ali dentro da casa. Então, talvez eu tenha me reconhecido muito através da jornada dela, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo também. Boa, Nossa, bom Carol, demais. A Carol foi assim, eu também. Foi, Olha, Mamacita acho- fala, vagabundo senta. É É isso. a banda. Ai. E agora... Vamos a- falar, né? Vamos falar de... Acabou, né? acabou Acabou, né, o Gabs? quadro. Acabou. Vamos falar um pouquinho Foi, de foi. relacionamento? Ai, quero saber, né? Quero saber. Como é que E tá, aí, como é que tá o gatinho? coração? Gente, então, eu tenho um relacionamento de 5 anos. Caramba! Gente, muito tempo. E aí a gente é noivo, a gente tá pra fazer 6 anos agora. Ele me pediu noivado. Ele curte drag? Passado. Ih, É aberto. Olha a talarica. Mas é aberto o nosso relacionamento. Ai, E assim, tudo. o nosso relacionamento é aberto, então a gente entende as regras e as possibilidades dentro da construção de um afeto possível. Mas a gente tá junto há muito tempo, então muito antes de muita coisa viralizar, mudar na minha vida, o Matheus já faz parte da minha vida, o homem negro. E assim, ele vive um pouquinho mais escondido e a gente não compartilha tanto as nossas relações. Eu mesma prezo por não compartilhar, não por questões de inveja, de caos, mas porque eu acho que eu já exponho muito minha vida. Então eu gosto de manter algumas coisas no privado e a minha relação é uma delas. Até porque o Matheus odeia aparecer e eu acho tudo, porque, né? Já basta eu aparecendo, causando. E é isso. E vocês tiveram um relacionamento aberto desde o início? Não, você nosso já teve... relacionamento abriu nesse último ano agora. Pronto. É drag, né? Ela tá pronta. Rola, Marmita, rola. Ai, Ela tá gente, pronta. eu quero, né? Pode vir, pode vir. Pode vir. E é o primeiro relacionamento que você vive que é aberto? Ou os outros, você já teve É a relacionamento primeira monogâmico? relação aberta pra mim. Eu nunca fui uma pessoa a favor da não monogamia, não, pra ser bem sincera. Eu sempre achei tudo muito problemático. Porque quando todo mundo falava de não monogamia, eu sempre ficava pensando, porra, mas eu sou travesti, eu nunca vivi afeto, eu nunca saí com um cara que andou de mão dada comigo, nunca recebi um buquê de flores, nunca recebi uma telemensagem, nunca vivi um dia dos namorados namorando, tipo assim. E aí agora eu vou ter que dividir com todo mundo? Que é isso? Pera lá. Pera lá, né? Ei. Isso daí de não monogamia era muito pra mim. Mas depois eu fui entendendo e construindo novas possibilidades de afeto e percebendo como que a gente pode se propor a amar o outro de modo que a gente se respeite, tenha responsabilidade afetiva e, sobretudo, que a gente tenha amor. E eu acho que muitas das vezes eu tive a crença de que o amor era o suficiente, mas eu entendi que existem outras coisas para além do amor e nem sempre o amor é suficiente. Então, quando eu entendi isso, eu descobri que eu poderia compartilhar o amor de outra forma. E hoje a gente tem uma relação tanto quanto saudável, apesar da gente ter alguns momentos tensos, mas como todo casal, a gente tem paz, e tem caos, e tem guerra, e tem sorrisos, tem amassos, tem carinhos, tem beijinhos. Ai, a massa a gente adora, né? A gente adora Fica toda massa. E os momentos tensos acho que é natural de um relacionamento, né? O Sim, importante sim. é continuar, né? Não desistir. Eu acho que é sobre Sim. isso, né? No fim das contas. Gi, quero saber de você, assim, a primeira vez que você foi bem amada, assim, sabe? Como você acabou de falar. Foi inesquecível ou foi... Ai, gente, deixa pra lá. Preferi esquecer. Deixa pra lá, eu prefiro esquecer. A primeira vez que eu fui amada, Amada no sim... Ah, No quando sentido você deu uma sexual. apronta- sexual, quando você deu uma aprontadinha. a minha primeira vez, no caso, a minha virgindade, É. Tudo bem falar disso ou não? tudo bem, por Tudo mim, bem? ok. Ai, ok. É porque eu tô. É porque assim, né? Eu não sou uma pessoa heterossexual, eu sou uma pessoa Sim. bissexual que se entende dentro da não monossexualidade. Então, eu já me relacionei tanto com mulheres quanto com homens, tanto com homens trans, quanto com mulheres trans, quanto com, enfim, com pessoas diversas. Mas, de uma forma geral, pra mim, foi bem caótico quando eu perdi, Preferi assim, a esquecer, primeira então. vez. Eu preferiria esquecer, eu acho. Que foi diferente do que eu pensava. Foi assim, sabe? Numa barraca, do nada. Numa barraca? De repente, um caos com outras pessoas do lado. Nada romântico, nada que eu queria. Nada pensado, sem pétalas de rosa, sem música, sem Gente. choro, sem lágrima, sem vela. E você falou que você tá noiva agora, então quando é que vem o casamento aí? Como é que estão esses projetos todos? Então, o casamento é um processo que a gente também tá entendendo, porque a gente já tem uma vida de casado há um bom tempo, a gente vai fazer 6 anos juntos, então a gente já mora junto, a gente já tem convívio, a gente já faz parte da família um do outro, para além de hoje estar construindo uma família entre a gente. Mas eu acredito que o casamento pra gente, ele vem aí e ele vem de uma forma muito
muito posta e muito bem desenhada na minha cabeça, porque eu quero muito me casar e assim, de um jeitinho bem romântico. Uma coisinha assim, de vestidão, de Ai, que viral, tudo! branco, sabe? Enfim, e esse casamento a gente tá se organizando para que ele venha em 2024, no segundo semestre. Eita, vem aí. Gente, vem aí, olha! Você já tem ideia de vestido, tudo? Então, tenho meu ideias de Deus. vestido e venho conversando com amigos maravilhosos do mundo da moda que estão fazendo e acontecendo. Gente, já tô louca pra ver. E vai ser uma vibe mais o quê? Assim, pra poucas pessoas, pra bastante Eu gente? acho que é uma vibe pra poucas pessoas, uma coisa intimista, intimista. sei lá, na paz. Tá bom. E uma vibe assim, mais tipo praia, interior. BH mesmo. Eu acho que seria uma vibe mais interior, assim, Tá, em Minas Gerais. Que é um lugar que uma vibe cachoeira. Ai, uma coisa de gente. chum, assim. Ai. Eu amo, gente. Ai, eu tudo. até, vai ser, enfim. Ai, E aí eu quero muito ter uma cerimônia também que não seja cristã e que siga de alguma forma o candomblé, assim, que é o que a gente tem como base. Então a gente tá sonhando com isso, idealizando. Perfeito. bafo, gente. E pra variar, eu tô aqui perdida de Não, novo. a Jade, né? a Jade, eu acho que às vezes ela Se eu me cola. perdi, eu vou me encontrar. Isso, você me perdeu. Ah, me achei! Achou? É que a gente cola as coisas na fichinha, gente. A Jade, eu tenho certeza que ela cola errada. É a Não, ordem. eu tô certa. Tá certo? É a 13, não é a 13? Agora vamos de quadro. Vamos de Ah, quadro? de quadro? Então eu tô completamente perdida, mas eu tô aqui com a Giovana pra ela me ajudar. É isso. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tudo bem. Mamãe cuida. Mamãe É isso, protege. vamos lá. Gente, vamos agora de fato ou fake? Esse não tem vinheta, né? Então a gente já Não pode tem, falar. é isso. Cara, vou... Olha, eu não sei. Gi, É isso. é isso. Gi, a gente trouxe algumas notícias e aí pra você comentar se é fato ou fake, enfim, pra você falar um pouquinho Sim. sobre o que a mídia tem falado sobre você. Meio troco aí. Isso, aí, vai na balinha assim, só vendo, ó. Tá bom. Que tá boa. Thanks for the balinha. Tem... Thanks for the... Vai lá, Gabs. Vai, Gabs. E aí, Gabs, é pra hoje? A louca. Aquela, brincando. E aí? Influenciadora com causa, Giovanna Eliodoro, a trans preta, vence premiação da Glamour Brasil. É ela, mais. Isso é fato, né? E Gente, fato bem e aí? É confirmado. um fato, né? Aquela, imagina. É fake, imagina. É um fato. E assim, pra mim, eu fiquei muito honrado de receber o prêmio Geração Glamour, porque é um prêmio que vem de um lugar muito específico. Eu sou apaixonada pelo universo da moda e, sem dúvida nenhuma, Glamour tem uma relevância muito importante no meu processo de construção de carreira e de tantas outras pessoas. E ter esse reconhecimento da Glamour Brasil foi entender que talvez eu esteja construindo uma nova narrativa para travestis e transexuais. Então, pra mim foi muito real e um fato na minha vida, e que esse fato consumado deu possibilidade de que eu estivesse aqui hoje, estivesse em tantos outros lugares, e também de alguma forma foi muito importante para me lembrar da minha história, né? Lembrar quanto que eu comecei esse canal, quanto eu idealizei tudo, tá na internet, e poder colher esses frutos é tudo. E como que foi a premiação, assim? Você tava nervosa? Aí eu tava bem nervosa, porque eu lembro que eu tinha saído de um processo pós-cirúrgico. Nossa. E aí eu lembro que eu recebi a mensagem de que eu tava indicada ao prêmio, eu tava em Salvador, e aí eu lembro que eu tava uma semana de fazer a cirurgia e sabia que o prêmio ia ser após eu ter feito a cirurgia, tipo, uns 10 dias. Então, eu tava literalmente 10 dias, assim, eu tava olhando ontem as fotos do prêmio do ano passado, e eu tava, tipo assim... Meu Deus. Mas tava belíssima. Ah, é A assim, gata né? Mas eu tava assim... Travada, triste, Né? capenga. Quem vê o close aquela não vê o coisinha, corre. E teve discurso? Teve discurso, e eu lembro que o meu discurso foi muito sobre entender que aquele prêmio não era só meu, mas era de todas as pessoas que foram importantes no meu processo de construção, e sobretudo também que esse prêmio era para travestis e transexuais do Brasil todo, que nunca se viram como possibilidade. E esse ano eu entreguei esse prêmio e passei a coroa para Bielo Pereira, que é uma grande amiga. Olha, maravilhosa. Bom, né? Enfim. Vai lá, Gabs, vamos ver a Próxima próxima, vamos ver. notícia. Ai, o que vem aí? O que vem? Ludmilla, Pete, Pepita, Giovanna Eliodoro e Negra Lee promovem um dos encontros mais icônicos no Bud Studio.
Chique, gente, foi Chique tudo. Demais. Eu sou uma apresentadora, comunicadora, e aí eu gosto de hablar. E eu fui convidada pela Bud, que é uma parceira também, Budweiser, que promoveu aí o Lollapalooza, uma das patrocinadoras oficiais, e eu já tive outros anos no Lollapalooza, e eles me convidaram para poder entrevistar algumas mulheres que estavam produzindo versatilidade musical. E aí a gente reuniu Ludmilla, Pitty, Pepita e Negrali. E foi um papo super potente, necessário. E deu até saudade aqui lendo esse fato, que foi um fato. Foi um fato. E só as grandonas aqui, né? Gente, que coisa linda, Sim, né? Ler sim. um nome assim, E ela né? faz É a bom história, você poder né? ver as pessoas que você admira muito, que você é fã, e poder ter uma relação com elas também, né? Tipo, e pra É o que a além gente tá de tendo aqui admirar- agora, ó. tá sentindo essa energia, né? Obrigada. Mas é isso, foi maravilhoso. Tem mais, vai, Gabs. Vamos lá, vamos ver, Gabs. Trans Preta é convidada para desfilar no São Paulo Fashion Week. Ai, gente, que E aí? tudo! E aí? É do luxo, né? Então, eu estreiei no São Paulo Fashion Week, foi ano passado, no desfile da LED, que é uma grife lá de Minas Gerais, mas que tá no mundo inteiro, né? E a LED é uma marca que eu tenho um afeto muito grande, porque vem do mesmo lugar que eu, e tá ganhando mundão. E aí eu lembro que eu recebi o convite do Célio, que é o... né, ali de alguma forma o estilista e o design da marca, e ele me convidou para poder estrear no São Paulo Fashion Week, que é uma das maiores semanas de moda que a gente tem, né, hoje. E foi incrível, eu acho que eu consigo lembrar até vendo assim o friozinho na barriga de como foi a primeira vez Gente. pisando na passarela. E foi muito bom também me ver como possibilidade dentro do universo da moda. Eu sou uma pessoa extremamente fanática por moda, assim, de acompanhar desfiles e tal. Mas talvez não é muito o que eu faço de conteúdo hoje na internet, né? Acho que hoje meu conteúdo tá mais voltado pro campo educacional, pra história, pro meme, pro humor e por aí vai, pro lifestyle. Mas eu sou encantada por moda, então pra mim tá no São Paulo Fashion Week foi uma realização de um sonho mesmo. Cara, e você chegou a pesquisar catwalk, assim? Porque eu falei, gente, a Pesquisei, pressão pesquisei. de performar, né? Eu pesquisei. Eu lembro que eu pesquisei muito uma pessoa que eu amo, que é Naomi Campbell. Eu não consegui chegar perto. Nem vou chegar, porque a mulher é única. Mas assim, a ref tá ali, A sabe? ref tá ali, tá aqui, ó, né? A ref Aqui, tá ali. guardada. Mãe, aqui, vou ó. te dar orgulho, minha velha. Vou te dar Tem mais, Gabs? Vamos ver, Tem mais Se é uma. fato ou se é fake. Descobri que a beleza está na minha essência. Conta Giovanna Eliodoro, historiadora e influenciadora digital. Que lindo. Ah, é um fato, né? É um fato, gente. Eu acho que eu me descobri bela e acho que isso foi um processo bem doloroso, porque eu acho que era difícil pra mim entender quem eu era. E tão pouco era possível também compreender que o meu corpo era algo bonito, né? Eu acho que por muito tempo me fizeram entender que travestis e transexuais eram ligadas à violência, ao caos, à margem, ao escândalo e por aí vai. E aí eu descobri que eu posso construir outros imaginários, assim como tantas outras pessoas trans. Então, pra mim, descobrir isso e descobrir que a minha essência também é algo belo, foi único pra mim. Eu lembro dessa entrevista, foi pra Glamour, foi tudo também, foi um depoimento bem legal, porque eu pude um pouco que mergulhar, assim, dentro da minha própria história. E eu lembro que eu fui uma criança que sempre teve muito medo de espelho, sabia? E na verdade, essa manchete vem muito desse lugar, porque eu sempre tive muito medo de espelho, nunca gostei de espelho, porque eu não gostava do meu reflexo. E assim, eu não gostava realmente do meu reflexo, eu tinha medo de espelho também, porque quando eu me olhava no espelho, eu sentia medo, acho que me dava uma sensação de desconforto muito grande. E eu lembro que em Minas a gente tem até uma tradição em Semana Santa de tampar espelhos, né, e etc. Então, pra mim, eu adorava essa época, porque tampava todos os espelhos da minha casa, então eu amava. Mas depois disso, que eu fui me entendendo, me reconhecendo enquanto quem eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, eu comecei a gostar muito do meu reflexo, gostar muito de me ver no espelho, de me ver nas câmeras, de me ver nas fotos, de me ver nos lugares que antes nem eram possíveis, né? Pra mim, particularmente. Então, é muito bom. Que fato, né, gente? Que fato. Gi, e você hoje em dia é uma influenciadora aí, famosíssima, mas quem são as pessoas que tu gosta de seguir nas redes sociais? Quem são as suas referências, assim, hoje em dia? Então,
Eu vou falar referências assim. A Erika Hilton, né? Foi uma delas. Ela Sem falou. dúvida nenhuma. A Erika é uma ref pra mim. Eu gosto muito da forma como ela se comunica. Eu gosto muito da estratégia que ela tem hoje de democratizar um pouco da política brasileira e fazer com que pessoas que nunca antes tinham se visto dentro do Congresso poder entender o que acontece dentro de um Congresso semanalmente, diariamente, sobretudo pessoas LGBTQIAN+, que não têm, na maioria das vezes, uma educação sociopolítica, né? Então, exercer nossa cidadania através da presença dela é muito importante. E eu gosto muito também de acompanhar pessoas como Dandara Pagu, que é uma amiga minha que eu acho que traz um humor, traz um time maravilhoso. E eu gosto muito também de acompanhar Saquinho de Lixo, gente. Eu amo. Memes. Então ali também tem várias refs pra mim. Como vocês me perguntaram de onde estão as inspirações, eu gosto muito também de me inspirar nessas possibilidades e às vezes só ser engraçada, né? Porque a sociedade quer tanto que a gente esteja sempre de punho cerrado, militando, falando, causando, lutando. E às vezes a gente não quer lutar, né? A gente só quer dar uma gargalhada. Sim. Hoje eu quero saber de você também agora, né? Porque a sua carreira, assim, foguete não dá ré, queride. Só vai, só vai. Quero saber qual foi o seu maior desafio até hoje e como você enfrentou ele, né? Eu acho que é uma pergunta muito difícil, porque são tantos desafios, assim, mas eu acredito que talvez o desafio mais difícil para mim tenha sido construir um empreendimento e uma idealização de um sonho, que é o Transbaile. O Transbaile é um projeto que eu e a Bielo, enquanto amigas e sócias, a gente desenvolveu, que é a possibilidade de criar uma primeira premiação voltada especificamente para a população trans e travesti, que não só privilegie pessoas dentro do campo cultural e artístico. Então, o Transbaile nada mais é do que uma oportunidade de a gente criar um espaço onde a gente possa protagonizar não só nós duas, enquanto empreendedoras e sócias, mas sobretudo a nossa comunidade. Então, é meio que uma devolutiva social do que a gente pode entregar através do acesso que a gente tem e dos lugares que a gente está ocupando nesse mundão. O Transbaile para mim foi um desafio porque a gente pensou que muitas marcas que já contratam a gente estariam dispostas a trocar com outras pessoas trans que não são tão influentes ou que de alguma forma têm outras potências que não só estão ligadas à arte. Mas a gente descobriu que é muito difícil, né? Que hoje ainda a gente tem uma resistência muito grande no mercado de falar sobre travestilidade, sobre transexualidade, para além de figuras que já são reconhecidas. Então, para a gente foi um grande desafio poder fazer reuniões quase que diariamente com mais de 80 marcas e pessoas de poder de influência para poder vender um projeto. E a gente conseguiu fazer isso, a gente vai para mais uma edição ano que vem. E agora a gente quer também trazer uma devolutiva social, que é de construir projetos de capacitação para pessoas trans e também processos de retificação para pessoas trans que não têm condições de retificar, ou seja, mudar o seu nome, por mais que tenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal que possibilite que isso seja feito diretamente no cartório. Tem um valor ainda que precisa de ser pago, toda uma burocracia, então a gente quer facilitar isso e de alguma forma transformar um Transbaile em algo que possa mudar e transformar a vida de tantas outras pessoas, mas isso, claro, com apoio de pessoas cisgêneras, porque a gente acredita que essas pessoas têm um dever social para conosco, sabe? E que projeto maravilhoso, né? Eu fiquei curioso, qual que é o som que toca? Assim, o Transbaile é bem diversificado. Porque falou que é trans, o babado é certo. Mas ano passado a gente teve pessoas maravilhosas. A gente teve Majura, a gente teve Urias, a gente teve DJs como a Chiara Felipe, maravilhosa. Maravilhosa! A gente teve personalidades também incríveis apresentando, como o Lucas Scarpelli com a gente. Não é Lucas Scarpelli? Eu tô falando do Transdiário. É que eu nunca sei pronunciar o sobrenome dele. Mas foi maravilhoso e pessoas incríveis estiveram com a gente. Perfeito. Enfim. E Gi, quais foram as tuas referências se você teve, de pessoas trans na tua infância, assim? Tem alguma lembrança, assim? Ou a tua primeira referência? Ou se não quem teve foi? também. Eu lembro que pra mim, na minha infância, não na minha infância, mas num outro momento da minha vida, teve uma pessoa que chamou muito a minha atenção e essa pessoa era a Leia Ti. Eu lembro que quando eu vi a Leia Ti a primeira vez na TV e ela dando uma entrevista falando sobre o que era ser uma pessoa trans e as pessoas pontuando que ela era filha de um famoso jogador de futebol, eu lembro de assistir essa matéria junto com meu pai. Eu lembro que meu pai falava, nossa, esse jogador, eu lembro dele, etc. A filha dele agora é trans, era filho que virou filha, enfim, eu lembro do meu pai falar essas coisas. E eu lembro que eu vendo ela ali, eu comecei a pensar, nossa,
É possível. Que possível, né? Mas tinham outras pessoas, mas eu acho que ela é a tia, ela tem uma... Te marcou. Ela me marcou num lugar muito específico, porque eu tava ali com uma pessoa que era meu pai, e uma pessoa que talvez não me fizesse me compreender. Então, enquanto eu assisti aquilo junto com ele, eu criei uma outra reflexão, sabe? Caramba. Agora que a gente tá falando, né, uma historiadora, se você pudesse jantar com uma figura histórica, quem seria essa pessoa? Nossa, que pergunta babadeira, hein? Eu acho que eu jantaria... Tem alguém falando? Ou são vozes na minha cabeça? Será que é? Gente, Deixa eu continuar. peraí, eu tô... Será que é a figura que tá aqui, gente? Eu tô ouvindo. Mas é porque era bom que eu conseguia pensar também em quem que eu tô... que É eu queria difícil falar. essa pergunta, né? Mas eu acho que, sem dúvidas nenhuma, se eu fosse pensar alguém que me vem na Pode minha tá cabeça, viva, uma tá? figura É, histórica, eu jantaria com Marsha P. Johnson, eu acho. Eu acho que eu ia chegar e falar assim, e aí? E aí? De trans pra frente. Que temos construído nos dias de hoje? O que você acha que evoluiu? amiga. O que você acredita que anos atrás era uma pauta e hoje não é mais? Eu queria muito conversar com ela e ver o que ela tem de fazer de revelação bombástica. Eu acho que ia ser babadeiro. E eu ia não só jantar, como eu ia ligar a câmera também e falar, grava aí, pra gente poder deixar isso como um arquivo. Imagina. E os detalhes ali, né, de Stonewall. Feito. Imagina, perguntar os detalhes de falou assim, Stonewall. Simone, e aí, como é que começou? Quem jogou a garrafa primeiro? Exato. Aquela bicha que ela virou e falou assim... Aí ela falou assim, não, mas... Aí de repente a polícia veio, Segurança, e aí fez um movimento. Gente, imagina. Ah, ia ser nossa, tudo. gente, Ia ser babado, acho que ia ser Eu babado. quero! Caramba. Eu que quero, né? Mas eu quero ver. É o dela. Vai ser lá no nosso lado, gente. Vai ser lá no Mas eu nosso queria lado. ver. Lá no nosso lado. Gente, que Ai. incrível. E você foi fã de diva pop, assim, na sua adolescência? Quem que era? a Sim, sua- tanto é que esse clube pop que eu tinha no Blogspot era um blog literalmente pra me poder falar das divas. Então sempre o que eu postava, quando eu era muito fã, tinha um outro tom, né? Então assim, eu lembro que tinha muitas rixas, né? Ai, Um dom e outro, mas eu sempre fui Beehive, tipo assim, muito frenética. E aí eu sempre fui muito fã da Beyoncé, mas eu acho que na época eu não fazia parte diretamente dos grupos, fã-clubes e etc. Os fã-clubes que eu fazia parte mesmo e que eu via, assim, ressurgir das cinzas essa garota, foi a Nicki Minaj. Então era uma Barbs, assim, tipo, eu era frenética na Nicki Minaj. Tipo, sabia onde ela tava fazendo show, tal dia, em tal lugar, ou a ordem das músicas. Eu lembro que eu acompanhava grupos no Facebook, em WhatsApp também, logo no início do surgimento do WhatsApp. Eu era muito fã. a rainha dos feats, né? Eu amo, Nicki Minaj, gente. icônica. Nossa. Vários feats icônicos. Mas assim, a Beyoncé pra mim sempre foi um lugar inalcançável. Tipo, Deus na Terra e ela aqui pra mim. A Nicki Minaj era como se fosse uma diva que eu conseguia alcançar, entendeu? Ah. Então era muito assim, sou escandalosa mesmo, sou gostosa mesmo, sou vadia mesmo, posso falar mesmo, posso pisar mesmo, posso humilhar mesmo. Então eu gostava também, eu gostava muito das personas que a Nicki criava, a Nicki Minaj. Então ela tinha várias personas, tipo, vários alter egos dela, e ela sempre soltava barbaridades. E aí na época eu lembro que eu tinha criado alguns alter egos pra mim e tal, mas enfim. E qual que era o seu alter ego? Então eu tinha uma música dela que chamava Home on Holiday, e aí ela performou essa música no Grammy, e aí eu lembro que ela levou um papa assim, fake ali pra poder cantar, e aí foi uma barbaridade, porque a MTV queria, não, no Grammy mesmo, eles queriam barrar a apresentação dela, não queriam deixar que ela se apresentasse horas antes, então ela meio que fez uma pressão e literalmente foi pro palco, se apresentou, e aí eu lembro que isso me fez criar uma personalidade que era uma personalidade minha mais revolts, assim, que era tipo assim, foda-se todo mundo, e foda-se também a religião, assim, naquele sentido. Então, pra mim, eu sempre fui criada Eu já bebi de várias religiões que minha mãe me levava em todos os lugares, mas eu passei por um processo muito intenso dentro da igreja católica. Então, fiz crisma, fiz primeira eucaristia, já fui coroinha, já fiz várias coisas. Então, pra mim, era como se fosse um rompimento, assim, com a igreja, sabe? Então, essa persona, ela me trazia um lugar de Roman Holiday. Revolts. Vamos aproveitar que estamos falando de Vamos, Nicki então. Minaj e de Beyoncé pra falar mais um pouquinho de música com o nosso quadro Playlist de Milhões. É isso. Gi, agora a gente vai trazer algumas playlists que existem, que têm nomes engraçados ou que são diferentes, e aí tu vai ter que colocar artistas ou músicas dentro.
Será que a Bey e a Nick vão aparecer aqui agora? Eu tenho Olha, certeza. eu acho que vão, hein? Você Vamos começa? primeiro? Pode ser. Vai lá. Primeira playlist, o shampoo é meu microfone e o banho é o meu palco. Nossa, babado, né? É, babado, amiga. Eu colocaria Beyoncé aí. Beyoncé? Amo. É, Alguma mas música eu específica? colocaria nada de Lemonade, que Lemonade pra mim Não é no não é no banheiro. chuveiro, Não é no é chuveiro. em outro lugar. Ah, entendi. Porque eu tô falando de fazer um show. Entendi. Ah, tá. Se for pra chorar no chuveiro, aí eu Entendi. colocaria Lemonade. Sim. Mas eu acho que eu iria de Break My Soul, por exemplo. Tipo, no chuveiro, tudo. assim. Eu adoro. Aí vou chegar em casa, vou no chuveiro, vou testar Não, o Break My Soul. Nossa. E balançando, assim. Summer Renaissance também, né? Fazer uma Ai, coisa eu amo. meio... Tudo. Hoje o chuveiro promete. Uma vibe bem Dona Summer. Bem Maravilhosa. Gi, agora eu quero saber de uma playlist sua chorando no transporte público. Já chorou no transporte público? Risadinha, eu amo. Gente, Muito. não foi pouco. Deixa eu ver. Chorando no transporte público. Eu acho que eu colocaria Dura na Queda, de Elza Soares. Eu amo essa música. Eu acho que essa música, ela fala Forte. muito sobre a minha história. E aí, toda vez que eu escuto ela, eu reacesso vários lugares meus. Então, eu colocaria Dura na Queda, ou colocaria o álbum Amarelo, do Emicida também, que eu acho irado. maravilhoso. Incrível. Próxima playlist, Old But Gold. Ou seja, aquilo que é antigo, mas que ainda tem o seu brilho, o seu valor. Seu Elan. O seu é lá. Deixa eu ver. Bom, eu acho que eu colocaria Girls, do Destiny's Child. Tudo! Mas se eu fosse um pouquinho mais antiga, assim, eu amo muito. Eu cresci ouvindo Elis Regina com a minha mãe. Então, desde muito novinha, eu conheci Elis Regina. E aí, eu ouvia todas as músicas. Eu lembro que eu não gostava muito quando eu era criança, porque minha mãe ouvia o dia inteiro Elis Regina, às vezes. Mas hoje, todas as vezes que eu escuto Elis, trazem várias memórias pra mim. Então, assim, eu acho que eu ouviria super uma Elis, assim, horrores, que pra mim, eu acho que envelheceu como vinho. Ai, vamos tomar um vinho ouvindo ele. Sim. Eu colocaria Chiquititas. Eu amo! Lá de 98. Uma 97. Ruge. Uma Ruge. Ruge também. Nossa. O anjo veio. Eu gosto de um ABBA também. Ai, ABBA. ABBA. Nossa, ABBA é delícia. E aí, agora... Ah, sou eu, né? Sou eu aqui. Outra playlist. Reunião de todos os crushes musicais. Uma playlist com a reunião essa eu de tô todos ansioso. os crushes Quem musicais. você colocaria? Beyoncé, né? E Nick. Nick. Eu colocaria João Gomes. Eu amo. Eu já falei em vários podcasts que eu sou apaixonada por João Gomes. Gente, que tudo. E assim, eu gosto muito dele musicalmente e eu acho ele uma gracinha também. Quem mais eu colocaria de crush nessa playlist? Eu colocaria. Deixa eu pensar. Tô tentando lembrar, tá? Quem mais aí? Vamos ver que tá Quem você colocaria? de internacional. Deixa eu ver. Ah, nacional. Ai, Eu colocaria Rihanna, tanta gente. Rihanna, Rihanna. Rihanna, hein? Rihanna. Rihanna. Eu colocaria muita Eu colocaria Azap, Azar. inclusive, Azap Rock. Eu acho tudo. Eu colocaria Drake, eu amo também. E eu colocaria. Eu ia ser polêmica. Mas eu colocaria o IE, porque eu gosto muito dele musicalmente. Eu acho que, assim, pra mim, ele é um desperdício, assim, né? Tipo, muito triste. Mas musicalmente a gente tem que confessar que, assim. A gente tem esses artistas, né? Eles existem. Que é difícil separar a obra do artista, né? O CPF do CNPJ. É babado. É babado. Pra me sentir uma grande gostosa. Ah, que você colocaria? uma Aquela música que playlist pra empodera. você. Eu colocaria Counterlectual. Counterlectual. Eu vou repetir. Pode botar aí. Mas eu colocaria o álbum da Urias. E eu colocaria, Nossa, acho que algumas músicas. Colocaria Fúria, colocaria Her Mind também, que são 2 álbuns que eu gosto muito. E pra me sentir mais gostosa ainda, eu acho que eu colocaria também uma Ebony. Eu amo, assim, uma coisinha rap, meio trap. Eu colocaria Sleep Mommy também, gosto muito. Colocaria Tash Trace, eu amo muito. Colocaria... Ai, falou que é pra ser Você gostosa. sentiu gostosa tem pra muito. sempre. Eu sempre muita tenho essa playlist. vibe. Muita. Mina do grande gostosa. Porte, amo, gente. Agora, playlist do Giovanna Palusa.
Qual é o seu festival? Quem que não pode faltar? Quem que não faltaria no meu festival? A Cisa. Eu Control, pra mim, meu amor, é o álbum da minha vida. Eu amo Control. E assim, eu amo a Cisa. E eu sou doida pra me poder ir num show dela. E eu acho que os festivais do Brasil estão perdendo muito tempo. Né? Então, Lollapalooza, fica a dica. recado. Aí. Recado Vem aqui, aí, tio, será que ano que Vitória, vem? tá? E agora a gente tá chegando no final da nossa entrevista. Tava aqui passando uma playlist toda pra vocês. Entendeu? Várias diquinhas de milhões Ai, musicais. gente. Gi, quais são teus planos pro futuro, assim? O que tu imagina aí pros próximos anos? Então, eu tenho redescoberto um grande sonho meu, que se antes eu imaginava que eu poderia ser uma professora universitária, eu tenho descoberto hoje que eu possa desenvolver esse campo de compartilhar conhecimento em outros lugares. E esse, sem dúvida nenhuma, é como comunicadora. E eu venho trabalhando e estudando muito para poder ser uma apresentadora de fato. Então, para mim, eu venho me dedicando muito enquanto uma comunicadora para poder falar, para poder expressar e para poder, sobretudo, criar espaços de visibilidade e de compartilhamento de oportunidades para pessoas que não são ouvidas. Então, para mim, eu quero muito me desenvolver, esse é um dos meus principais planos, assim, profissionalmente, como uma apresentadora. E acredito que vocês vão me ver em projetos aí em breve. Eita! Falou num tom de que já tem- já Pode tem- falar, pode já falar, não tem pode. alguns- Só Mas spoiler. é uma série documental que eu gravei Uou! recentemente com 8 personalidades trans do Brasil. Meu e travestis. Deus! E aí a gente reuniu aí pra poder falar sobre futuro, sobre carreira, sobre empreendimento. E eu sou a apresentadora desse projeto maravilhoso. Ela é a Ela é apresentadora. E é TV ou é streaming? Então, aí... Aí, Entendi. Ela conversa com mais marcas enquanto isso. Gente, maravilhosa. Bom, já falou tudo, agora então a gente vai pro nosso último quadro pra encerrar mesmo. Agora. É um quadro que a gente faz com os nossos entrevistados. Ai, eu que- tenho medo do É, espelho. não, É. isso que eu ia te perguntar, porque Não, você falou que tenho tua não. relação com o espelho... Hoje não mais. Agora a Pronto. gente quer que você se olhe e conte pra gente o que essa grande mulher vê nesse espelho. Forte, guerreira, batalhada. Ó, Humildade, nem precisa. Transparente. Me dou um pão, uma água, um biscoito. Jojo. Ninguém Aí eu ia tinha falar, feito esse meme aqui ainda. Um copo, Primeira pessoa que entregou esse meme aqui nesse quadro. Assim, um copo d'água e um. Que não, tiro foi isso. esse? Deixa pra lá, eu queria falar. Que tiro foi esse? Mas bom, eu acho que é isso mesmo. Forte, guerreira, batalhadora. Humildade? Nem preciso falar. Transparece. E é isso. Acho que eu falaria, porque eu acredito que usei esse meme, mas sem dúvidas nenhuma eu acredito que é muito bom olhar para o meu reflexo e ver que eu tenha me tornado aquilo que eu nem sonhava ou imaginava ser. E é muito bom encontrar com o meu reflexo e falar que aquela criancinha agora descobriu que pode ser o que ela sempre foi e que ela vai dominar o mundão. Então acho muito lindo isso. Oh, eu agradeço. ai, que infinitamente. lindo, gente. Obrigado. Que lindo, Gi. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Ai, meu Deus. Obrigado pelo teu Obrigada. trabalho, Eu por que tudo que tu agradeço. representa. Deusa demais. Fico feliz por vocês, por esse espaço maravilhoso. Oh. E axé pro cara a cara. viu? Obrigado. Uma pergunta, a quem que Tá. você quer ver aqui no Cara a Cara? Eu quero ver a Erika Hilton aqui. A gente também quer, Erika, por favor. Mas eu quero ver aqui. Eu quero ver o Dante Oliver. Quero ver um amigo meu aqui, ó. Boa, Dante boa, Oliver, boa, TikToker, trans, maravilhoso. Maravilhoso. E é isso, eu quero ver outras pessoas também, cara a cara com vocês. Maravilhoso. Gostosa! E é aberto. Ela não desistiu, ela ainda vai tentar. guardei Até o aqui, final. Eu, como uma grande historiadora, agora. Ali, adora, eu guardei esse aberto. Ah, e sabe o que eu queria agradecer hoje também? Os nossos amados que estão na produção com a gente. sim. Ai, O Gabi, Gu, Gustavo, Gabriel, meu amor. São tudo. Gente, tem todo um movimento pra fazer isso aqui acontecer. Sim. Então, muito obrigado. Obrigado, Gabs, que sempre tá com a gente aqui, né, nos quadros. E é isso, gente. Pra você que tá aí assistindo a gente, o que vocês acharam do programa de hoje? Comentem aqui embaixo, Comenta que a gente muito. vai conversar com vocês. Já é pra comentar. Eu respondo Gente, todo mundo, você não tá. Então a gente vai lá comentar pra vocês. Gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, comentem. Compartilha, se não gostou também, compartilha. Manda no É zap, importante. pra família. Tosta, Oi. fala, olha isso, porque é bom que engaja. Engajar de tropa.
Isso mesmo. E é isso. Temos um cara a cara? Temos. Ai, É, para. maravilhosa. Ai, Muito gente. obrigado, Gi. E é isso, gente. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.